Olá pessoal, olha eu aqui, tamo junto, graças a Deus, Deus é maravilhoso, Deus é bom demais. Hoje tivemos aí 2 cultos abençoados que eu tive tempo de participar, né, que é a tarde da bênção e o culto fé hoje à noite, maravilhoso, um tempo tremendo, um tempo de Deus, um tempo na presença do Senhor. A palavra sendo pregada simples e por um homem simples, né? Por homens simples. E isso aqui é o mais legal. E Deus tem abençoado grandemente aquele lugar. Hoje, como eu já falei, hoje eu estou na Lagoinha Maringá. Graças a Deus, sendo muito abençoado. E eu falo para vocês aqui, como é costume de muitos, vá mesmo a um lugar que fale de Deus, que pregue a palavra verdadeira, que prega Cristo na essência, né? Então vamos lá, nós estamos numa série aí, uma sequência do livro de Provérbios. Hoje nós vamos ler o capítulo 24, capítulo 24 de Provérbios. Estamos aí já há um tempo falando um pouquinho sobre a sabedoria que Provérbios nos ensina, né? A sabedoria que Salomão deixou através desses provérbios, que veio de Deus, né? A sabedoria que veio de Deus. Não sei se vocês conhecem a história de Salomão. Deus perguntou para Salomão o que ele queria e ele pediu sabedoria, né? Sabedoria. E com essa sabedoria ele se tornou o homem mais próspero da terra, mais próspero. Até hoje ele é considerado o homem mais rico da terra. Não chegou ninguém aos pés dele ainda. A riqueza que ele tinha na época, né? Então assim, foi uma riqueza imensurável. Mas aqui em Provérbios nos fala não só dessa riqueza financeira, bens materiais, mas a prosperidade ela engloba tudo, né? Não é só o financeiro, é a mentalidade, a saúde, a família. Você tem que ser próspero em todos os aspectos da sua vida, em todas as áreas. Não pode ser só em uma área, não. Você tem que equilibrar tudo. Eu quero ter muito dinheiro, tenho muito dinheiro, mas eu tenho que equilibrar. Eu tenho que ter uma família estável, firmado na rocha que é Cristo, né? Uma família estruturada. Ser uma pessoa por onde anda, fala com as pessoas, conversa com as pessoas, trata bem as pessoas, é bem recebido, e se as pessoas querem estar ao seu redor, né? Porque você é humilde, você trata as pessoas bem. Às vezes a pessoa enriquece e fica soberba, fica arrogante, mas a palavra fala sobre isso, né? A palavra fala sobre isso. Mas vamos lá, vamos ler o capítulo 24 de Provérbios. O subtítulo diz assim: conhecimento dá poder. Conhecimento te dá poder. Conhecimento, o que eu falo sempre aqui, né? Conhecimento liberta, né? E assim, tudo que você aprender vai te servir para algo, né? Vai te servir para algo. Mas não adianta você só ter o conhecimento, mas se você não executar esse conhecimento, não vai valer de nada. Vai ser só um estudo qualquer. Então aplica. Se você está estudando algo, aplica esse algo. Vamos lá, 24. Não tenha inveja dos perversos, nem queira estar perto deles. Tudo o que pensam é causar confusão. Só sabem falar de violência. É preciso ter sabedoria para construir uma casa. Só um parênteses aqui, né? Nós começamos a ler aqui, são 30 preceitos dos sábios. E nós estamos aqui no 19º preceito dos sábios, né? Que nós lemos aqui. O primeiro foi esse aqui, não tenha inveja dos perversos. O segundo o 20, né? É preciso ter sabedoria para construir uma casa e entendimento para edificá-la sobre o fundamento sólido. É preciso ter conhecimento para decorar os quartos com a melhor mobília e bela
e bela tapeçaria. Esse é o preceito 20. O preceito 21. A sabedoria faz a força do homem e o conhecimento lhe dá poder. A estratégia é a chave para a guerra, assim como bons conselhos são a chave para a vitória. 22. A sabedoria está além da capacidade dos insensatos. Eles nem sabem o que dizer numa discussão séria. 23. Quem está sempre maquinando o mal ganha fama de chefe de malandros ou chefe de gangues, né? Já os insensatos cultivam o pecado. Ninguém gosta dos cínicos que a tudo desprezam. O 24. Quem desiste no momento de crise é porque realmente é um fraco. Isso aqui é poderoso, né? Então, assim, às vezes eu falo aqui várias vezes, já falei várias vezes aqui sobre não desista, meu irmão, não desista. Você começou alguma coisa, algum projeto, não desista, não para, por mais que as circunstâncias sejam difíceis, por mais que as coisas estão dando errado, não para, muda, faz alguma coisa para mudar a rota, para desviar o caminho de desse lugar que está te levando para o deserto, mas não para. 25. Resgate quem está na pior. Não hesite em ajudar. Se você diz, não é da minha conta, acho que isso, o insensato dá responsabilidade. Então, assim, aqui fala um pouquinho, né? Você estender a mão para aqueles necessitados, que eu falei ontem, né? Estenda a mão para os necessitados. Tem alguém de olho em você e você sabe muito bem disso. Alguém que não aceita desculpas esfarrapadas, dará a cada um o que merece. 26. Meu filho, coma mel que é bom para você. Prove as mais deliciosas iguarias e faça o mesmo com o conhecimento e a sabedoria. É ótimo para a alma, porque assim seu fruto está garantido. Sua esperança está firmada numa rocha. Aqui fala a alusão de você comer o melhor dessa terra, né? Coma as deliciosas iguarias, mas também, aqui ressalta, mas também faça o mesmo com a sabedoria, com conhecimento e sabedoria. Tenha elas em si, tenha o prazer de buscá-las, 27. Não tente passar a perna nos justos, nem queira tirar proveito deles. Não importa quantas vezes ele fracasse. Quem é fiel a Deus não fica no chão por muito tempo. Ele não demora dar a volta por cima. Mas o perverso acabará no fundo do poço. Então, mais aqui, o 27º preceito de Deus para você. Quando você está mesmo no chão, você tem essa sabedoria, né? Quando você está no fundo do poço, você consegue se erguer, você consegue sair do lugar. Vamos lá, 28º, 28 aqui. Não ria quando o seu inimigo cair, nem quando estiver na pior. O Eterno poderá ver e desaprovar a sua atitude, e então chegará a sua vez de cair. Não zombe dos outros, não zombe, por mais perverso que a pessoa seja, por mais ruim que a pessoa seja, não zombe, não ria da cara dele. 30. E último preceito do sábio. Tema ao Eterno, meu filho, e respeite os líderes. Não seja rebelde. Sem aviso, sua vida pode virar de cabeça para cima, de cabeça para baixo. E quem sabe como ou quando isso pode acontecer. Então, não, igual eu falei aqui, né? Nós não estamos livres dessas coisas que estão acontecendo no mundo, né? Nós estamos no mundo, né? Então, assim, nós não estamos livres de algo ruim acontecer com a gente, tipo uma doença, um acidente, um assalto. Nós não estamos livres porque nós estamos na terra. Mas aqui fala, né? Para você ficar firme,
temer ao Senhor, que Ele vai te proteger, Ele vai te livrar, Ele vai te dar o livramento na hora certa. Busque Ele, esteja constantemente buscando Ele. Então vamos lá. Uma resposta honesta. Já finalizou aqui os 30 preceitos dos sábios, né? Depois vocês olham os outros vídeos aí, eu falando dos anteriores. Mas vamos lá. Aqui vão mais alguns ditados sábios. É um grande erro encontrar com a injustiça. Quem encobre os crimes do perverso ficará marcado para sempre em toda parte. Mas quem denuncia o perverso será recompensado e terá a gratidão do povo. Uma resposta honesta é como o abraço apertado de um amigo. Só voltando aqui para esse versículo que a gente leu aqui, a questão de você encobrir os crimes do perverso. Eu vejo que a situação que a população está entrando, uma certa parte da população, né? Quando a polícia está atrás de um bandido, a população está lá em cima querendo defender o bandido. Meu Deus do céu. Nós estamos assim, o mundo está virado de cabeça para baixo, né? Meu Deus. A polícia está correndo atrás do bandido, a população se entra no meio e defende o bandido e faz com que a polícia parar. Esses dias eu vi um vídeo de um cara fugindo de moto. A polícia conseguiu neutralizar ele com um tiro, né? Mas aí chegou a população e entrou no meio e defendeu esse cara e queria levar esse cara. Levaram o cara pro hospital, né? Mas porque a população entrou e não deixou o policial prender o malandro lá. Mas aí você fica sem noção, as pessoas estão ficando sem noção, né? Então assim, cuidado, não encubra os crimes dessas pessoas, denuncia mesmo, fala a verdade, é o que eu falo sempre aqui, ande com a verdade. Primeiro plante seus campos, depois construa o celeiro. Não fale dos seus vizinhos pelas costas, nada de calúnias ou fofocas, não diga a ninguém, vou dar o troco, vai pagar caro pelo que fez comigo. Então não diga isso, né? Não queira, igual eu falei aqui esses dias, não queira ser o justiceiro, né? A justiça, ela tem que ser a de Deus, né? A de Deus ela sempre vai prevalecer, a justiça de Deus. Não queira fazer justiça com as próprias mãos. É claro que tem situações que é extrema, que às vezes a gente perde a cabeça, mas não queira fazer isso. Pelo amor de Deus, não queira. Um dia atravessei o campo de um velho preguiçoso e depois passei pela vinha de um homem insensato. Estavam ambos cobertos de ervas daninhas e as cercas derrubadas, quase tudo abandonado. Olhei bem para tudo aquilo e pensei, os campos me ensinaram uma lição. Um cochilo aqui, uma soneca ali, uma folga aqui, um descanso ali, sempre encostado em algum lugar. Sabe o que você vai ter? Sabe o que você vai ter? Apenas isso, uma vida pobre e miserável, na qual as necessidades são permanentes. Então eu estou falando aqui, né? Desde o início das lives, nós estamos aí há 29 dias fazendo lives aí ininterruptas todos os dias. E eu sempre falo aqui, a gente tem que comer o melhor dessa terra, que a palavra fala, né? Tem que ser rico, tem que buscar essa prosperidade também. Aqui fala, né? Como é que eu busco essa prosperidade? Pega essa chave aí, como é que eu busco essa prosperidade? Indo, levantando, trabalhando, fazendo algo diferente, fazendo algo novo, se movendo, não fique parado. Você não vai alcançar nada se você ficar parado. Eu falei aqui na primeira live que eu fiz, se mova, vá para cima, quer conquistar algo, não fique parado. Eu conto minha história aqui todos os dias, alguns trechos da minha história, né? Como é que eu era. Tem um amigo meu aqui que me conhece aqui,
o Ricardo. Ricardo, hoje você tá no breu ainda, Ricardo? Fala aí. O Ricardo, assim, passou um tempo lá na minha cidade, em Parauapebas, trabalhou comigo e assim, a gente vê a dedicação de uma pessoa. Quando a pessoa é esforçada, meu Deus, a palavra fala sobre isso. Quando ela é esforçada, ela é abençoada. Claro que a gente não pode achar que vai cair do céu da noite pro dia. Não, é todos os dias, ralando todos os dias, fazendo acontecer todos os dias. Não é esperar. Ah, eu sou cristão agora, eu busco Cristo, eu estou caminhando com Cristo, agora eu vou sentar e esperar a prosperidade chegar. Meu irmão, não existe isso. Não existe, e também não existe muita gente usar as redes sociais falando que é fácil. Não existe, não é assim que funciona. Tudo tem seu sacrifício, tudo tem seu tempo e tudo requer dedicação sua, Não tem como você negar isso, não tem como. A gente não fica rico da noite pro dia, nem fazendo aposta na Mega Sena, que não é da noite pro dia, né? Você vai ter que se mover também, né, para poder fazer aposta, para poder ir lá apostar na Mega Sena e esperar o dia do sorteio, que é mais uma coisa, tem que ter paciência, né, de esperar o tempo, esperar o dia do sorteio para depois, se você ganhar, você vai esperar o dia ainda que vão liberar essa verba para você, esse dinheiro. Então, assim, coisas, não tem como eu esperar, não tem como acontecer da noite pro dia, isso acontecer na nossa vida. Uma hora você vai cair a ficha para você, né? Eu tenho certeza que você entende isso, né? A gente tem que trabalhar todos os dias, não deixar... Eu falo aqui sempre, não deixe a peteca cair, né? Não deixe a peteca cair. Fique firme, continue firme sempre. Vamos para cima. Eu falei aqui um pouquinho da minha história, né? Hoje, graças a Deus, eu tô bem melhor. Hoje eu tenho a empresa, né? Abri a empresa. Consegui abrir uma empresa depois que eu vim para Maringá. Tive esse insight aí de conseguir abrir empresa. E agora, assim, eu tô vendo as coisas acontecendo, né? As coisas acontecendo. Aquilo que eu busquei de conhecimento, de aprendizado, eu tô aplicando e tô vendo os resultados, né? Os resultados, como eu falei, não é da noite pro dia, mas pode ser rápido quando pode demorar, né? Tem coisas que a gente não depende da gente, né? Tem coisas que não dependem da gente, mas a gente tem que aguardar e insistir todos os dias. É isso que eu quero, eu vou buscar, eu vou atrás, eu vou correr, eu quero enricar, então eu tenho que enricar, eu tenho que correr atrás. Mas você só vai enricar se você mudar de ambiente, ir para ambientes onde as pessoas já são ricas, ir para ambientes onde as pessoas querem isso, têm o mesmo propósito que você. Não adianta você ficar no mesmo lugar, porque não vai acontecer. Se você não fizer investir em você com curso, com mentorias, com treinamentos, se você não investir em você, não vai. E outra coisa que eu falei aqui ontem, você tem que estar dentro do negócio, meu irmão. Se você quer fazer o negócio andar, não faça. Eu quebrei a cara 2 anos atrás fazendo isso, né? Fui fazer investimento, larguei na mão de uma pessoa. Eu descobri que a pessoa não estava nem aí pro negócio e acabei perdendo dinheiro. Aí, assim, eu descobri como é que fazia o negócio e eu peguei o dinheiro, o que sobrou, né, e comecei a investir eu mesmo. Comecei a fazer o investimento eu mesmo. Então, assim, eu tive que estar lá, eu tive que estar acompanhando os resultados, vendo os resultados, vendo as movimentações. Se você não fizer isso, meu Deus, você não vai chegar muito longe, não. É em todo lugar que você tiver, né? Se você abrir uma empresa, tem um negócio, você tem que estar lá dentro. Não tem jeito. É claro que tem um tempo, tem tempo para tudo, né? Depois que o negócio estiver bombando, que tiver já um nível alto, eu vou treinar uma pessoa para ficar lá. Mas eu vou ficar vendo as movimentações, né? Eu vou ficar vendo as movimentações. Porque você também chega um tempo que você tem que desfrutar também. Aproveitar, não é só trabalho também não, né? Não é só trabalho, tem que aproveitar, viajar com a família, ir para os lugares com a família, proporcionar isso para a família. E graças a Deus isso está acontecendo comigo.
Eu tenho feito isso. Com a estabilidade que, entre aspas, né, que estabilidade é ilusória, né? É ilusória. A minha empresa tem um ganho que eu consigo fazer aí umas viagens boas. Claro que eu quero algo mais, né? Mas para isso eu tenho que me dedicar mais. Mas está acontecendo, está acontecendo. Aprendi coisas novas, como eu falei aqui, né? Sobre o marketing digital, sobre investimento na bolsa de valores. Aprendi o tráfego pago, fui investindo em mim, fui estudando essas coisas. E hoje eu estou fazendo, hoje eu tenho um e-commerce que roda aí nas plataformas aí. Tenho e-books vendendo nas plataformas, livros, então assim, as coisinhas que estão sendo agregadas, que eu não preciso estar lá. Basta jogar na plataforma, a plataforma faz tudo. E assim, é extraordinário. Quando você aprende isso, é extraordinário, é muito bom. É claro que eu não estou naquele nível de ficar só vivendo disso ainda não. Eu quero chegar lá. Um dia eu vou chegar lá. Mas é isso, é você começar. Basta dar o primeiro passo. Dá o primeiro passo e vai para cima, irmão. Vai para cima. Aprende coisas novas. É o que eu falo aqui sempre. Quem aprende não depende. Você aprende, tem que aprender tudo, de tudo. De tudo, né? Se tiver a oportunidade de aprender de tudo, aprenda de tudo. Vai aprendendo uns pouquinhos, que uma hora que você menos esperar, você vai precisar usar, né? Vai precisar usar. Então, assim, é isso. Vá, desenvolva. Eu falo sobre desenvolvimento de habilidades. Eu tenho um e-book e um livro que fala sobre desenvolvimento de habilidades. E ajuda muito. Meu Deus do céu. Se você parar para analisar, é isso. A gente sempre tá constantemente estudando, buscando conhecimento, buscando agregar algumas coisinhas, né? Aqui em Maringá eu conheci a área da climatização, que eu nunca conhecia. Eu conheci. E, meu Deus, quanto, assim, a falta de mão de obra em poucas empresas para prestar serviço, aqui não tem. E acredito em lugar nenhum, assim, tem essa quantidade para, assim, suprir as necessidades dessa área da climatização, né? E assim, eu vi um mercado vasto aí. Hoje, antes eu comecei só com a prestação de serviço, né? Hoje eu estou com vendas. Eu vendo climatizadores, eu vendo tanto climatizador industrial como portátil. Então é isso, aí vai agregando coisinhas, cada coisinha que vai aparecendo eu vou agregando. Aí eu voltei para o ramo da construção, viu, Ricardo? Voltei para o ramo da construção, estou pegando alguns projetinhos pequenos, porque ainda não tenho uma equipe grande ainda, mas eu estou pegando os projetos pequenos. Não sei se vocês já viram aí uns vídeos que eu postei aí, umas fotos de projetos que eu estou executando. Então, assim, é isso. Coisinhas pequenas que a gente vai agregando, daqui a pouco vai se tornar algo grande. Eu falo dos micro resultados. Todos os resultados que vocês vão acumulando durante o dia, daqui 1 mês, 2 anos, 1 ano, 2 anos, está um negócio extraordinário, gigante, porque você está fazendo dar certo, está fazendo todos os dias daquilo dar certo. Chega um momento que não precisa mais eu correr muito atrás dessas coisas, porque já está suprindo a necessidade. Agora eu vou correr atrás de outras coisas. Agora eu vou aproveitar, desfrutar. Mas você tem que aproveitar a sua juventude para dar um gás, Aproveita mesmo a sua juventude para dar um gás, para chegar no momento certo, lá você frear e começa a ir mais devagar, ir mais com cautela, usufruir, desfrutar, aproveitar, fazer as coisas acontecerem bem, assim, tanto com você como com sua família. E é isso, meu irmão. Aproveita. Eu falo sempre a palavra é um livro de fé e prática, né? É o nosso livro, um manual de fé e prática. E esse livro aqui, ó, do cristianismo puro e simples. O cristianismo na essência, aquele cristianismo que você não se torna religioso. Não se torna religioso. Meu Deus, quanta gente se adoecendo por causa de ser religioso demais. Então, assim, adoece as pessoas. Questão de placa de igreja, nome de igreja, não, meu irmão. A sua intenção tem que ser Cristo, buscar Cristo. Aonde está pegando Cristo, aonde está falando de Cristo, é lá que eu devo estar, é lá que eu devo estar. Se é na igreja tal, não tem na igreja tal, vá, meu irmão. Como eu falei aqui no início, como é costume de muitos, congregar.
E além do mais, você vai aprender mais, você vai estar em comunhão, conhecendo pessoas novas, isso que é legal. Você tá lá e daqui a pouco você conhece muita gente. Então, assim, é muito bom essa questão que eu falo sobre o network, né? O network. Já esse nome, assim, foi só colocado para ficar mais bonito, mas aí, esse aí já existia, essa comunhão, esse bate-papo, essa conversa que a gente tem, assim, no início, antes de começar o culto e no final. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Aí depois acontece o comes e bebes, quando alguém sai para lanchar e tudo, e lá continua conversando, continua tendo essa comunhão. E isso é poderoso, irmão. Isso que funciona, é isso que funciona, né? Eu só ia sentar num culto lá e ouvir a palavra, encher a cabeça da palavra. A palavra é bom, é bom, é bom. Mas se eu não tiver, se eu me recolher e ficar numa bolha, não é saudável, não é saudável. Eu vou, como eu já vi muita gente fazer, né? Eu vou, quando o louvor começar, que aí todo mundo tá distraído, eu entro, sento lá e saio antes de terminar, que ninguém me vê e tal. Isso não é saudável, meu irmão, isso não é saudável. Essa comunhão a gente tem que ter. Temos que estar sempre conversando com pessoas novas, conhecendo pessoas novas, para ver se a ideia, as novas ideias, né, as novas ideias venham surgir. Isso é quando você conhece pessoas novas e essas pessoas novas têm outras ideias e assim vai juntando com a sua. Daqui a pouco tu tem uma ideia nova e começa a aplicar essa ideia na sua vida. E é isso, é fazer essas conexões sempre, sempre. Como eu falei, né, eu vim para Maringá tem 4 anos, vai fazer agora em março 4 anos. Quando eu saí da minha cidade, os familiares falaram, né, vocês são loucos, vocês estão largando a estabilidade de vocês aqui. Eu fiquei imaginando aqui, tá com a mente e os olhos tapados, porque a gente não vivia bem lá, não vivia bem. Uma falsa, como é que fala? Um falso benefício, sei lá, uma coisa ilusória, né? O benefício ilusório que a gente tinha lá. Eu trabalhava no multinacional, fiquei lá por 16 anos trabalhando nessa empresa, mas o que prendia a gente lá mesmo não era salário, porque salário não era bom, né? Mas era plano de saúde e cartão de alimentação. Então, assim, eu ficava preso a isso. E o resto das outras questões de casa, não tinha um carro. Então, assim, essas questões, assim, ficava meio que ruim. Mas aí eu ficava naquela, não, se eu perder o plano de saúde, se eu perder o cartão de alimentação, o negócio não vai prestar e tal. Hoje eu tô aqui, tem 5 anos que eu tô sem estar lá na empresa, que eu pedi conta, né, sair da empresa. Eu tô 5 anos, meu irmão, sem precisar de negócio de plano de saúde, de cartão de alimentação, e Deus supriu tudo, e assim, eu ganho, hoje eu ganho, se eu for colocar na ponta do lápis, eu ganho em média 5 vezes mais do que eu ganhava lá na empresa. Então, assim, meu Deus do céu, às vezes a gente coloca uns bloqueios na nossa mente que trava a gente num lugar, que acaba que a gente fica a vida toda naquele lugar. Fiquei 16 anos, fica a vida toda naquele lugar, sem ter uma perspectiva de crescimento, perspectiva de vida. Então, assim, meu Deus, é terrível. Eu vim comprar meu carro. Eu comprei um carro velho na época, graças a Deus tinha conseguido comprar um carro em 2016, se eu não me engano. Foi 2016. E 2019 eu vendi ele para ir embora, né? Vendi ele para ir embora. Só que eu consegui só vir em 2020, que aí foi o início da pandemia, né? Aí eu consegui ir embora em 2020. E assim, meu Deus, quantas coisas diferentes, extraordinárias que eu já vi acontecer na minha vida. Conheci lugares que eu não imaginava que eu ia conhecer. Só via na televisão a questão do Rio de Janeiro, né? Copacabana, aquele lugar, aqueles negócios lá. Via só na televisão. E hoje eu conheço, eu fui lá esse ano, nessas férias, eu fui lá com a família, aproveitei, fomos lá no Rio de Janeiro, conhecemos lugares magníficos, extraordinários ali no Rio de Janeiro, que a má fama do Rio de Janeiro é bandidagem, né? Mas
Se você for para alguns lugares lá, eu aconselho você a ir a Cabo Frio. Cabo Frio ali fica perto de Búzios, tem Arraial do Cabo, você conhece tudo ali. E assim, meu Deus, é extraordinário as coisas assim. E graças a Deus, Deus tem me proporcionado isso. Deus tem me proporcionado isso, como eu falei, né? Hoje eu tiro mais ou menos 5 vezes mais que eu ganhava lá. E se eu tem vezes aí que eu tiro até mais, mas não vem ao mérito, mas é isso. A gente acha que aonde a gente tá bom por causa do cômodo, né? Aquilo é cômodo para mim. Mas quando eu penso em algo mais elevado, algo mais grande, eu fico imaginando, meu Deus, quando é que eu vou chegar a alcançar isso? Eu tava vendo um vídeo de um rapaz hoje aqui falando sobre a diferença do poder de compra dos Estados Unidos com o poder de compra aqui do Brasil. O cara comparou para você comprar uma Porsche nos Estados Unidos é 60, 70 mil dólares, né? E aqui no Brasil é meio milhão. Aí foi fazer os cálculos, né? Com o salário mínimo dos Estados Unidos, com 1 ano e meio você compra uma Porsche. Você juntando o salário, sem gastar, né? Falando, o salário mínimo lá, porque lá é 2 mil e pouco o salário mínimo. Aqui no Brasil é 1.600 e pouco o salário mínimo. Aí foi 22 anos juntando dinheiro aí, para poder comprar uma Porsche de 2008, que valia 220 mil. 22 anos juntando sem gastar um centavo. Imagina só o poder de compra nosso aqui. Aí eu fico imaginando, se eu ganhar um salário baixo, eu vou ter uma vida regrada. Então assim, eu tenho que aprender coisas novas para alcançar mais um nível, né? Não posso ficar parado só nesse nível, tenho que alcançar um nível maior. É claro que a dependência de Deus é essencial, é extraordinário. E a palavra é bem clara, né? Buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas ele nunca fala de você ser pobre, não, irmão. Nunca falou. Cristo nunca falou de você ser pobre. Ele só falou do amor ao dinheiro. Você que ama o dinheiro, dá mais valor ao dinheiro, você vai se dar mal. Mas se você é rico e sabe utilizar esse dinheiro de forma benéfica, tanto para você quanto para outras pessoas, é muito bem-vindo essa riqueza, é muito bem-vindo. Então almeja você ganhar bem, fazer as coisas, comprar o que você quer, o que você precisa, sem precisar ficar contando moedas, meu irmão. Isso é extraordinário, isso é muito maravilhoso, isso é prazeroso demais. O que eu estou vendo, os resultados que está acontecendo comigo, eu fico maravilhado, meu Deus. Eu sonhava isso lá na minha infância, quando eu via os carros, né? Eu ficava imaginando os carros, tudo. Eu sonhava um carro tal na minha vida e tal. E assim, o nível vai aumentando. É quando você realiza esse desejo. Quando eu realizei o desejo, eu fiquei assim, meu Deus, obrigado, Senhor. Fico maravilhado. Então assim, quando você tem condições de realizar isso, isso é prazeroso. Isso é muito prazeroso. Então a palavra fala para nós comermos o melhor dessa terra. E eu acabei de ler agora há pouco, né? Se delicie com as coisas boas da terra. Que Deus deixou isso pra gente. Não foi para o inimigo, não. Foi para nós mesmos, seres humanos. Desfrutar dessa terra maravilhosa. Tem tantas coisas extraordinárias nessa terra que a gente ainda não aproveitou. Meu irmão, tá perdendo tempo. Vá mesmo, faça. Eu gosto demais de viajar, gosto muito. Eu quero fazer uma viagem mais longa aí, mas se Deus quiser vai ser esse ano ainda. Mas é isso, você gosta de fazer uma coisa, almeja, vai atrás disso, né? Vai atrás. Claro, com responsabilidade, com sabedoria, fazendo as coisas certas, assim, uma hora vai acontecer. E graças a Deus, assim, é maravilhoso. Eu não tenho o que reclamar. Na verdade, eu já parei de reclamar há uns 15 anos atrás, né? Parei de reclamar da vida, porque quanto mais você reclama, mais atrapalhada você atrai para a sua vida, né? Mais atraso você atrai para a sua vida, né? Então não reclame, não murmure. Agradeça todos os dias, seja grato por tudo que tem. Assim, tem umas pessoas que eu assisto aqui que brincam, né? Questão, meu irmão, você tem um carro, ele tá quebrado, levanta a mão pro céu, porque você tem um carro
e você vai consertar ele, vai lá, tem um dinheiro, não tem o dinheiro agora, mas você vai conseguir. Mas assim, às vezes a pessoa pragueja tendo as coisas, as pessoas estão reclamando, meu Deus do céu, não faça isso. Tem uma casa, igual a irmã estava falando hoje na tarde da benção, tem uma casa, ela tá um pouco bagunçada, sem reforma e tudo, fica feio. Aí, quando a pessoa começa a fazer a reforma, a pessoa fica maravilhada. Nem terminou a reforma ainda, né, Isaac? Nem terminou a reforma ainda, a pessoa fica maravilhada porque tá vendo as coisas acontecerem, meu irmão. Mas é isso, quando você começa a buscar as coisas, quando você começa a almejar as coisas, é prazeroso quando os resultados começam a aparecer. É muito prazeroso quando os resultados começam a aparecer. E eu tenho certeza que você sai de casa pensando, não pensando que vai dar errado, né, a sua vida, mas pensando que vai dar certo. E é isso, continue pensando que vai dar certo. E uma hora vai acontecer. Não é, como eu falei aqui, não é da noite pro dia, né? Não é da noite pro dia, sempre. Tem tudo tem o seu tempo, né? Então espere o tempo certo. Deus sabe todas as coisas. Ele não dorme. Ele não dorme. Não pensa você que porque está demorando é Ele que te esqueceu, não. Não pensa nisso. Ele não esqueceu de você. Ele está com você sempre, sempre. Em todo tempo. Em todo tempo, meu irmão. Isso é bom demais. Isso é bom demais. Eu fico assim, eu sou grato. Como eu já falei que eu sou grato pelos resultados que está acontecendo. Eu comecei a investir em mim aí tem 2 anos. 2 anos e um pouquinho, né? Se vocês olharem para os vídeos que eu fiz aí no passado, tava faltando um dente aqui, outro dente aqui. Então agora eu posso sorrir, ó. Abrir um sorriso maravilhoso. Que antes eu falava meio com a boca fechada assim. Agora, então assim, eu investi. Eu falei aqui nas lives, no início das lives aí, eu falo sempre, né? Invista em você, que você é o primeiro pilar. Se você não estiver bem, as outras coisas não vão estar bem, a sua família não vai estar bem, o seu trabalho não vai estar bem se você não estiver bem. Então invista em você. Não é só investir em aparência, como eu falei aqui, né? Investir em conhecimento, intelecto, busca conhecimento, faz curso de inteligência emocional, que é bom demais, de oratória, como falar, faz esses cursos, ajuda muito a gente. Destrava tudo, vai destravando a cada dia, cada curso que você vai fazendo, vai destravando um bloqueio na sua vida, que a gente é cheio de bloqueio, não tem para onde correr. Desde a infância tem muitas coisas que nos travam, que nos travam, né? Você olhar aí para trás aí, meus vídeos, vocês vão ver que eu não falava quase nada. Eu não abria a boca para falar quase nada, eu era muito tímido. Então assim, eu fui fazendo cursos, mentorias, buscando ambientes que me impulsionassem, que me ajudassem a crescer. E esses ambientes foi só, meu Deus, só transformando cada coisa. Assim, meu Deus, coisas extraordinárias que eu não imaginava que eu ia passar. Eu estou vivendo hoje, graças a Deus. Graças a Deus. Eu estou fazendo viagens praticamente aí todos os anos, né? Todos os anos eu estou viajando para São Paulo, para a gente ter um tempo maravilhoso lá. E agora estou indo mais vezes, né? Já fui no início do ano agora. Eu fui para a mentoria do Pablo Marçal, que é, meu Deus, essa mentoria extraordinária lá. Que coisas que vai agregando a sua vida. Você tem que buscar esses ambientes que vai agregando coisas novas, vai agregando crescimento, te tirando da zona de comodismo, né, da zona de conforto, e indo para um nível maior, um nível mais alto. Eu falo aqui, né, a questão são 4 estágios nossos da vida, né? Eu tenho certeza que você não está naquele mais baixo, né, que é o depender do governo, depender de Bolsa Família, de Vale Gás. Esse nível aqui é terrível, porque paralisa você e você não cresce. Tem o nível do CLT, que é um pouquinho mais alto, mas também tem uma limitação. O CLT é limitado para muitas coisas. E tem o do empreendedorismo, que é um nível já um pouquinho mais avançado, que já começa a te dar uma vida um pouco mais... como é que fala? Um pouco mais
ampla, né? Um pouco mais ampla. Você consegue fazer mais coisas. E tem a questão do empresário para cima já, né? Pessoas que já têm um nível mais elevado, que fazem coisas extraordinárias. Esse nível aí eu tô querendo alcançar já, né? Já saí do empreendedorismo, já fui para outro nível já. Intermediário, já no empresário intermediário. Mas aí já tá, assim, é isso, a gente tem que fazer isso, tem que almejar isso, porque se você ficar naquele nível raso lá embaixo, você não vai para lugar nenhum, meu irmão. Não vai para lugar nenhum. Queira mesmo, queira crescer em todos os aspectos, em todas as áreas, para você não ficar refém, dependendo de migalhas, dependendo de coisas ruins, né? Que às vezes só a gente sabe, né, que o governo nosso Brasil aí é terrível. Como eu falei aqui, né, as coisas que por causa do governo estão nos limitando, é terrível isso, é terrível. Como eu falei aqui da questão do poder de compra da nossa moeda, né? O poder de compra da nossa moeda é muito baixa mesmo, muito baixa. Então, assim, para você viver algo mais elevado, você tem que ganhar de 15 mil para cima. 15 mil para cima para você. Assim, até 10 mil, você vive, assim, razoável, mas ainda vive apertado ainda, porque as coisas estão só aumentando, estão só... Imagina quem ganha de 5 mil para baixo aí, meu Deus do céu, eu fico, assim, quando eu ganhava, quando eu era CLT, que eu ganhava abaixo de 5 mil, eu ficava, meu Deus, ficava imaginando isso aqui, quando é que eu vou sair dessa, Mas eu era CLT, mas eu nunca deixei de fazer o serviço fora parte. Então, assim, eu tinha umas entradas a mais, né? Então, eu ganhava mais de 5 mil. Eu não ganhava só os 4 mil da empresa lá, mas o cartão de alimentação não. Eu ganhava mais de 5 mil, porque eu fazia outros serviços fora, os freelances da vida aí, né? Então, às vezes eu vejo muitas pessoas paralisadas só nesse nível aí de CLT, achando que isso é tudo na vida. Não é. Faça algo novo, extraordinário. Mude de vida mesmo. Alcance novos ambientes, novos níveis. E vamos para cima. Eu estou aqui todos os dias falando com vocês, incentivando vocês e querendo que vocês também saiam, avance, cresça, como eu estou crescendo. Eu falei aqui outros dias, né? Vamos crescer junto. Vem comigo, acompanha aqui as lives. Faça o que eu estou fazendo, mentorias, buscando conhecimento, indo para palestra de motivacional, uma palestra motivacionais, né? Aprendendo coisas novas, andando em ambientes novos, conhecendo pessoas novas. Não sei se vocês viram aí, eu postei eu dentro de uma réplica da McLaren, né, que era do Ayrton Senna. Meu Deus, que coisa gostosa, viu? O barulho daquela McLaren. Muito, muito bom. Mas para mim chegar nessa McLaren, eu tive que conhecer pessoas novas, eu tive que estar em ambientes novos e fazer coisas novas, né? Eu trabalhei aqui como churrasqueiro profissional, aprendi umas coisas novas. E assim, as pessoas que me conhecem me convidam para fazer o churrasco. Então, assim, eu cheguei nesse nível de ir para uns ambientes de pessoas milionárias. Eu tô ali fazendo churrasco para um cara rico aqui em Maringá. E eu cheguei lá, na hora que eu entrei, eu fui aquela réplica lá, meu Deus do céu. Assim, a gente acha que não consegue chegar nesses ambientes. A gente consegue, meu irmão. Basta fazer as conexões corretas. Basta fazer e andar em ambientes novos. Você tem que fazer isso. E é isso. E eu tinha muito medo, né? Muito medo, assim, de chegar perto de uma pessoa bem-sucedida e conversar. Mas eu fui, como eu falei, investindo em mim, fazendo coisas novas para poder perder esses bloqueios que eu fui adquirindo na vida. Bloqueios aí extremamente terríveis que me paralisavam. E assim, não é só um bloqueio, não é vários bloqueios na nossa vida que existem. Mas assim, você não consegue desbloquear tudo de uma vez, né? Um passo de cada vez, caminhando sempre, dando um passo sempre, se movendo, indo para esses ambientes e fazendo acontecer, meu irmão. E não fique parado dependendo de governo. O governo não vai te ajudar a ser próspero, não vai. A não ser esses caras aí que fazem falcatrua, né? Mas aí tá
como a palavra fala, né? Quando você faz coisas erradas, você vai colher a consequência, né? Então, faça sempre o bem, busca sempre andar corretamente. Não queira se dar bem em cima da tragédia dos outros, né? Da queda dos outros, né? Mas sim que você vai crescer corretamente, fazendo o seu dinheiro corretamente e avançando mesmo, avançando. É isso mesmo que eu tenho para você hoje. Que Deus abençoe sua noite. Tenha um sono tranquilo e reparador. Que você acorde amanhã revigorado, forte e saudável para poder ir atrás do seu sustento e buscar realizar os sonhos que você tem, os sonhos que você tem acordado e os sonhos que você tem dormindo também, que a gente tem sonhos bons, né? A gente tem sonhos maravilhosos. Então, que Deus abençoe sua noite. Tamo junto, vamos pra cima.